Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar de especulação. A especulação financeira é uma prática recorrente no mercado em que o trader busca obter um bom retorno a partir do capital aplicado conforme as taxas elevadas de juros. Apesar de muito importante e comum, é preciso entender bem o funcionamento e a importância dessa atividade a fim de não só obter sucesso, mas também de evitar grandes prejuízos. Nessa aula nós vamos falar sobre especulação financeira e como ela se aplica na bolsa de valores, assim como suas potencialidades e os seus desafios. E se você tiver interesse em se profissionalizar na bolsa de valores e conseguir a sua tão sonhada liberdade financeira, nós da Advice Mentoria Financeira estamos com super desconto em nosso treinamento. O link está aqui no comentário fixado aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo aqui é para você que quer a sua liberdade financeira e não sabe como começar. Quanto mais conhecimento o trader tiver, maiores serão suas chances de sucesso e por isso é importante estar preparado ao máximo. Vamos lá, o que é uma especulação financeira? O verbo especular significa estudar com atenção, analisar, pesquisar detalhadamente e investigar determinado assunto ou cenário. Na bolsa de valores, a especulação financeira corresponde a uma estratégia usada pelo mercado para prever e apostar em determinado ativo e fazer a negociação de compra e venda desse ativo. O objetivo é que a valorização da ação, cota de fundo, commodities, entre outros ativos, resulte em alta lucratividade em um período curto de tempo. A especulação financeira movimenta o mercado com base nas suposições de quais ativos serão valorizados, sendo feita a partir da leitura dos cenários presentes e futuros. E como que a especulação financeira funciona na Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é o local no qual a especulação financeira ocorre, ou seja, é lá que são feitas sondagens, as análises e apostas de ganhos a partir da variação dos preços de ações de índices, de contratos, entre outras opções. Apesar de ser um negócio muito atraente, a especulação financeira também pode ocasionar perdas significativas, uma vez que é pautada em estimativa e, por mais indicativas que sejam, podem sofrer alterações diante da volatilidade do mercado. O especulador financeiro, o trader, não é um investidor, pois o objetivo principal é livrar-se o mais rápido possível dos ativos e pela maior margem de lucro possível. Então, a especulação ela é muito importante na Bolsa de Valores, pois ela promove a liquidez dos negócios realizados e movimenta o mercado de uma forma geral. E qual é a diferença entre especulação e investimento? A especulação é diferente de investimento, uma vez que na especulação os riscos envolvidos nas operações são muito altos devido ao seu retorno rápido e volátil, enquanto que no investimento, na segunda opção, as expectativas são de ganhos mais lentos, porém com maior consistência. Eu vou mostrar para vocês agora, confira comigo aqui, quais são as principais diferenças entre especulação e investimento. Para investimentos, nós temos o perfil de uma pessoa conservadora ou moderada, que busca se proteger ao máximo de riscos. Nesse caso, o investidor procura a manutenção dos ativos comprados e ele pode esperar por anos para obter o retorno esperado. Ele faz a compra e tem como intenção usufruir dos dividendos e identifica valores do negócio em um período mais longo, indo além da visão momentânea do mercado. Então, ele busca enriquecer ao longo dos anos a partir dos juros compostos. E para a especulação financeira, já tem um perfil mais agressivo. O trader especulador, ele expõe-se a grandes riscos de perdas. Ele faz um grande volume de negociações. Ele quer rapidez nos seus retornos. Ele faz uma compra e tem como intenção
vender posteriormente. E nesse caso, o trader faz grande quantidade de projeção sobre dados e gráficos de negociações e busca atalhos para o enriquecimento. É muito importante que o trader entenda bem a diferença entre investimento e especulação, pois cada caso é indicado para determinado perfil de investidor e as suas expectativas também. Na prática, significa que o trader que atua com especulação, ele precisa desenvolver um preparo, um controle emocional para lidar com as situações impostas pelo mercado. É muito importante que o trader entenda bem a diferença entre investimento e especulação, pois cada caso é indicado para determinado perfil de investidor e as suas expectativas também. Na prática, significa que o trader que atua com especulação, ele precisa desenvolver preparo e controle emocional para lidar com as situações impostas pelo mercado. Se ele não tiver ciente de todas essas características desse tipo de investimento, ele pode não suportar a pressão gerada, o que pode resultar em uma ansiedade e outros danos à sua saúde. E como é que é o ciclo da especulação financeira? O ciclo da especulação financeira está extremamente relacionado com a teoria dos ciclos econômicos de mercado, que pode ser dividida em 4 partes. Para elas existem diferentes nomenclaturas e nós vamos utilizar os seguintes nomes aqui nesse conteúdo. Nós temos a expansão, nós temos o boom, a recessão e a depressão. No caso da expansão, ocorre uma subida nos preços das ações, que pode ser rápida ou não, o que leva muitos iniciantes ao mercado financeiro. Geralmente é um aumento generalizado dos preços, pois dados financeiros e econômicos, tanto das empresas quanto dos países, estão em constante melhora. Já quando ocorre o boom, os dados econômicos não mais possuem um cenário tão positivo como anteriormente e a bolsa já subiu bastante desde o início da expansão. E nesse momento, devido a toda a alta dos preços que acontece, ainda há muita euforia, mas os investidores que estão atentos a indicadores e sinais já começam a fazer caixa e se expor menos ao mercado, pois conseguem entender que a economia já está se deteriorando. E a fase da recessão é marcada pela queda do mercado, que pode ocorrer de maneira rápida ou lenta. E no começo, muitos investidores ainda acreditam que é apenas uma correção saudável e que os preços já vão subir novamente. Contudo, não é isso que costuma acontecer. E a depressão marca a estabilização nessa queda e o começo da alta dos preços. Nesse momento, muitos investidores já venderam as suas posições e acabaram tendo prejuízos no mercado. Já para aqueles mais experientes, esta é a hora de começar a comprar as ações, pois eles entendem que a economia está melhorando e a expansão está por vir. Quais são os exemplos de bolhas históricas? Vou mostrar para vocês aqui alguns. Vamos ver agora esses exemplos. A primeira delas é a bolha das tulipas. A bolha das tulipas ocorreu no século XVII na cidade de Amsterdã e foi a primeira que teve o seu registro na história do mercado. A sua história é que Carolus Clusius, um botânico, levou alguns bulbos de tulipa para a Holanda após uma viagem a Constantinopla. Sendo uma novidade exótica, muitos obtiveram bastante lucro com os bulbos de tulipas e várias pessoas começaram a querer vendê-las. Com isso, o preço subiu constantemente e as tulipas se tornaram um sinal de riqueza. E de acordo com os registros, em um mês o preço subiu cerca de 20 vezes aquele valor das tulipas, tornando-se tão caro que começou a ser negociado na bolsa a partir de contratos futuros. E a partir do momento que o preço estava muito caro, muitas pessoas começaram a vender e inclusive algumas não honraram seu contrato, dando início a uma queda generalizada dos preços, que foi o estouro da bolha.
E agora nós vamos falar da bolha da internet. O que foi a bolha da internet? A bolha da internet ou bolha das .com ocorreu entre os anos de 1994 e os anos de 2000. Na época houve uma grande alta para as ações de empresas de tecnologia devido ao início da rápida expansão e democratização da internet. Ela aconteceu de maneira similar a muitas bolhas e ao próprio ciclo econômico. Em seu auge, a Nasdaq, que é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos, na qual se encontram grandes empresas de tecnologia como eletrônica, informática, biotecnologia e telecomunicações, chegou a atingir mais de 5.000 pontos e o seu estouro foi causado devido aos péssimos resultados apresentados após o Natal de 1999, com esses dados sendo divulgados em março de 2000. Existe também uma série de outros elementos históricos e até mesmo de bolhas que aconteceram somente em alguns países ou regiões específicas por motivos locais. Estudá-las é uma excelente fonte de informação e estudo para evitar que você perca dinheiro em uma bolha no futuro e para conseguir identificar em qual fase do ciclo econômico nós estamos. E qual é o risco de atuar como especulador? Simplesmente é possível definir a especulação financeira com as previsões que o mercado de ações apresenta em relação ao preço de determinado ativo. Atuar como especulador financeiro, no entanto, envolve uma série de riscos para os quais o trader precisa estar preparado. Como é uma aplicação de alto risco, a possibilidade de perdas é proporcionalmente elevada, o que faz com que seja preciso considerar os fatores negativos e estar preparado caso os acontecimentos não saiam exatamente como esperado. Isso porque, como a especulação ela é toda pautada em previsões e possibilidades e o mercado passa por mudanças o tempo todo, pode ser que haja modificações significativas que revertam cenários e ocasionem perdas. E quais são as técnicas fundamentais para quem atua com a especulação financeira? Algumas técnicas são fundamentais para ter melhores resultados durante a especulação financeira. Eu vou mostrar a seguir algumas delas para vocês. A primeira delas que eu vou falar é o controle emocional. Pode parecer simples, mas ter controle emocional é um processo que precisa ser desenvolvido com atenção e comprometimento. Tomar decisões importantes envolve análises claras, que somente serão possíveis se forem feitas com calma e com muita consciência. E para atingir esse objetivo, é indicado investir em autoconhecimento, que pode ser adquirido com terapia, com atividades prazerosas, com um hobby, enfim, um tempo dedicado para o próprio bem-estar. Também é preciso entender que é um processo contínuo que exige paciência e persistência. Também tem o conhecimento técnico. Ter conhecimento técnico sobre o funcionamento do mercado é uma condição indispensável para atuar com a especulação financeira, uma vez que, apesar de parecer sorte, o especulador é um especialista nesse tipo de estratégia. Na prática, isso significa que não é recomendável aventurar-se na especulação financeira sem ter o devido conhecimento do seu funcionamento da bolsa de valores. E é muito importante você se lembrar que a sua preparação ela seja feita com profissionais altamente qualificados. E agora nós vamos falar de experiência no mercado. Por envolver altos riscos de perdas, o ideal é que a especulação financeira não seja realizada por quem identifica com o perfil de conservador ou moderado. E também é inadequado para quem é iniciante, justamente por exigir essa alta capacidade de leitura de cenários e seus desdobramentos futuros.
O ideal é você adquirir um amplo conhecimento antes de se arriscar na especulação financeira. E mesmo quando decidir por essa estratégia, fazer com base em uma visão ampla e bem fundamentada. E para adquirir experiência de mercado, é indicado estudar, fazer cursos, buscar informações a respeito do cenário e manter-se sempre atualizado sobre a economia nacional e também a internacional. E vamos falar de algo que é muito importante também, é a paciência. Assim como o controle emocional, a paciência ela pode parecer o básico, porém nem sempre é possível mantê-la diante dos riscos que a especulação financeira apresenta. É essencial estar ciente da necessidade dessa característica e trabalhar para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dela, principalmente nos momentos de adversidade. E quanto mais calma e mais paciência forem apresentadas, maior será a clareza da tomada de decisões e, consequentemente, a qualidade das decisões tomadas. E diante das oscilações do mercado, é preciso sangue frio para se adaptar e tirar proveito de todos os cenários possíveis. E agora vamos falar da análise gráfica. A análise gráfica é importante para quem trabalha com especulação, pois a partir dessa técnica é possível obter informações sobre os cenários apresentados e, com base nelas, fazer leituras e projeções. Com base em uma análise visual precisa, o trader ele pode se orientar na hora de tomar decisões de suas operações diante dos pontos de reversões e de tendências, por exemplo. E agora nós vamos falar de disciplina. Não existe uma fórmula pronta para alcançar sucesso no mercado financeiro, muito menos quando se trata de investir em especulação. Sendo assim, é preciso ter disciplina e comprometimento com o objetivo traçado. A capacidade de trazer boas análises é outro ponto que exige estudo e experiência. Por mais talentoso que o trader seja, somente com estudo e dedicação, ele pode desenvolver suas potencialidades ao máximo e melhorar cada vez mais a sua performance. E quais são os tipos de especulação financeira? Existem diferentes modos de realizar operações em especulação financeira. Confira aqui comigo quais são as três principais. A primeira que eu vou falar é de day trading. Nessa modalidade, as transações de compra e venda ocorrem no mesmo pregão, ou seja, de curtíssimo prazo. Apesar dos riscos presentes em todos os investimentos realizados no mercado, no day trade não existe o perigo de uma grande desvalorização do ativo de um dia para o outro, já que os negócios começam e terminam no mesmo dia. Nós temos o swing trading. O swing trade tem um prazo maior do que o day trade, uma vez que ele permite que as operações tenham duração de alguns dias ou até mesmo semanas. E para minimizar os riscos, o trader deve utilizar estratégias como a diversificação da carteira de ativos, entre outras opções. E nós temos o scalping trading, que é um tipo de operação que envolve movimentos de períodos curtos de tempo e tem como foco fazer dinheiro a partir das tendências apresentadas no mercado. É um tipo de estratégia arrojada em que o trader atua como um cambista. Cambista que é uma gíria para scalp em inglês, de modo a encontrar rapidamente possibilidade de fazer dinheiro com um volume bem alto das suas operações diárias. E quais são as melhores ações para especular na bolsa de valores? A escolha das ações é um fator importante a ser considerado por quem deseja trabalhar em especulação na bolsa de valores. Por isso é preciso estar atento. E entre as principais ações a serem pensadas, nós podemos citar aqui inúmeras. Nós temos a Petrobras, Petro 4, que é de petróleo, nós temos a Ambev, que é de bebidas, a Semig, que é de energia, a Gerdau, GGBR4, que é de siderurgia, nós temos Itaú Unibanco, que é de banco, Bradesco, que é a BBD C4 Banco, nós temos o Banco do Brasil, que é a BBAS3,
Nós temos a Vale, que é de mineração, e quanto mais conhecimento o trader apresentar, mais fácil será a sua tomada de decisões e, consequentemente, os resultados alcançados a partir delas. Então, pessoal, falamos sobre como funciona a especulação, o que é uma especulação financeira, as suas possibilidades, os riscos que esse tipo de operação apresenta no cotidiano do mercado. E atuar como especulador pode render alta lucratividade, porém apresenta os riscos que precisam sempre ser levados em consideração. E dessa forma, considerar uma plataforma diferenciada que oferece diversos recursos para melhorar os resultados dos traders de diferentes perfis e tempo de atuação é uma excelente opção. Afinal, a partir de estudos como análise de gráfico e estudo de indicadores para analisar a eficiência da bolsa de valores, você pode evitar perder dinheiro futuramente em bolhas. E se você quer otimizar os seus estudos sobre esse assunto, se você tiver interesse em se profissionalizar na bolsa de valores, nós estamos com super desconto em nosso treinamento. Eu vou deixar o link aqui fixado na descrição desse vídeo. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou gostar muito de responder cada um deles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu desejo bons trades para vocês, eu desejo bons estudos e te vejo lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!